Olá, meu nome é Bianca Maria e, juntamente com a professora doutora Marcela Elisa Fontana, produzimos o artigo intitulado Levantamento dos fatores críticos de sucesso para a adoção do conceito de economia circular pelas empresas. Então, a economia circular é um paradigma que visa gerar prosperidade econômica, proteger o meio ambiente e prevenir a poluição, facilitando assim o alcance do desenvolvimento sustentável. Esse novo modelo ele permite influenciar qualquer tipo e tamanho de negócio. Além disso, ele muda a lógica econômica, porque substitui a produção por suficiência. Então, sabendo que essa mudança ela precisa ser incorporada na cultura das empresas, é notório o surgimento de inseguranças e resistências em relação à transição para EC no nível organizacional. Assim, é importante conhecer quais os fatores que impulsionam e facilitam essa adoção, bem como quais as possíveis barreiras que poderão surgir. O conhecimento desses fatores críticos de sucesso tornou-se possível a partir de estudos que se empenharam em investigar a implementação da circularidade em empresas, porém, ainda há necessidade de mais pesquisas envolvendo-os. E na tentativa de preencher essa lacuna, foi desenvolvida por esse trabalho uma revisão sistemática da literatura, tomando como referência a metodologia utilizada por Saja Unkele e Makela em um artigo publicado em 2021. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi verificar quais são os fatores substitutivos que dificultam a transição da EC em nível de empresa e também quais os fatores catalisadores que viabilizam essa mudança. Procedimento metodológico. Então, a pesquisa é de caráter descritivo e exploratório e o procedimento técnico utilizado foi a revisão sistemática da literatura com a finalidade de identificar e investigar os artigos relevantes referentes à transição da economia circular no nível organizacional. Na etapa de coleta de dados, como mencionado, foi utilizada a metodologia proposta pelo artigo de referência de Sajan Unkele e Makela, e eles adotaram esses 7 passos em seu procedimento, que também foi adotado por nós. O primeiro passo foi a identificação da questão de pesquisa, que se dividiu em duas. Primeiro, que tipo de catalisadores promovem a transição para EC nas empresas? E segundo, que tipo de obstáculos dificulta a transição para EC nas empresas? No passo 2, deu-se a identificação da base de dados, que nesse caso foi a Web of Science, por ser uma base respeitável, de fácil acesso e também por conter periódicos de qualidade. Foram buscados os trabalhos publicados nos anos de 2019 a 2021, que foram inseridos na base até o dia 20 de julho de 2022. Isso porque o artigo de referência fez essa mesma pesquisa nos anos de 2005 a 2018. No passo 3, nós temos a identificação das palavras de pesquisa, que foram as que estão apresentadas aí na tela. No passo 4, nós temos a pesquisa de banco de dados, que gerou um total de 944 artigos publicados. No passo 5, nós temos a remoção de duplicatas, restando no total 624 artigos. No passo 6, nós temos a aplicação dos critérios de exclusão. Nessa etapa, nós também deixamos bem visível quais são os critérios de exclusão que foram utilizados, os critérios de exclusão, e também qual foi o protocolo de busca e filtragem de artigos que foi analisado e utilizado até chegarmos ao total de 56 artigos que então passaram para a etapa 7, que é a etapa de análise. Nessa etapa, foi necessário adotar uma perspectiva interpretativa, já que na maioria dos trabalhos os catalisadores e obstáculos não foram explicitamente nomeados como tal. Além disso, durante as leituras, verificou-se que uma terceira categoria existe e deveria ser incluída como resultado da revisão sistemática, denominada de fatores ambivalentes. Ainda nessa imagem, a gente pode observar que tem a distribuição dos anos de publicação dos artigos e a distribuição de gráficos de artigos por revista. Resultados de discussão. Então, ao realizar a análise completa dos 56 artigos aceitos, foram identificadas as 3 principais categorias que influenciam a transição no nível organizacional para EC, sendo elas os fatores catalisadores, obstrutivos e ambivalentes. Em cada um desses grupos de fatores, foram também criadas subcategorias. E para descrever o conteúdo de cada subcategoria, foram adicionados trechos dos artigos que as citaram como catalisadores, obstrutores ou ambivalentes. Mas vale ressaltar que a descrição dessas subcategorias foi uma maneira encontrada de exemplificá-las para auxiliar o entendimento do leitor, mas não de generalizá-las. Fatores catalisadores. Então, eles são aqueles que viabilizam a transição para EC. Nessa categoria foram inclusos os fatores que motivaram ou motivariam as empresas a implementar o novo modelo de negócio, como também os facilitadores que auxiliaram ou auxiliariam no processo de adoção desse. De todos os artigos aceitos, 91% foram mencionados catalisadores dessa transição. Aí nós temos um resumo dos resultados obtidos e por meio dele a gente pode perceber que os
aspectos organizacionais, os benefícios ambientais, econômicos e sociais, entre outros. As tecnologias e a colaboração foram subcategorias consideradas pela maioria dos artigos como um catalisador. Em relação aos fatores obstrutivos, eles consistem em aqueles que atuam contra a EC e dificultam essa transição. De todos os artigos aceitos, 75% deles citaram uma ou mais subcategorias em suas análises. Tendo novamente esse resumo dos resultados, a gente pode perceber que os aspectos legais e ou regulatórios, as barreiras econômicas e ou financeiras e as barreiras culturais foram consideradas pela maioria dos artigos como um fator obstrutivo. Nós temos aqui mais algumas subcategorias também incluídas nos artigos identificadas por nós. E por fim, nós temos os fatores ambivalentes, que consistem naqueles que foram apresentados tanto como apoiadores quanto como dificultadores na transição no nível organizacional para EC. E apenas 10% dos trabalhos analisados mencionaram tal categoria no decorrer dos seus estudos. Novamente, nós temos o resumo dos resultados, onde a subcategoria colaboração foi considerada pela maioria dos artigos como um fator ambivalente. Concluindo, através dessa pesquisa, a gente pode perceber que os F6 eles podem influenciar na transição para EC no nível organizacional e vem se tornando alvo de diferentes estudos acadêmicos. Além disso, a gente também pode compreender que os fatores que influenciam a adoção da EC podem ser divididos em três: os catalisadores, os obstrutivos e os ambivalentes. Como limitação desse estudo, a gente pode concluir que o fato dele ter sido utilizado apenas a Web of Science pode ser considerado um limitador. E, em segundo lugar, o estudo focou em identificar os fatores que poderiam viabilizar ou obstruir o desenvolvimento da EC em todo o nível organizacional, sendo consideradas experiências e opiniões sobre o tema da EC de empresas de diferentes portes e segmentos. Ou seja, os resultados obtidos aqui, eles não podem ser generalizados. Para pesquisas futuras, nós sugerimos que eles possam identificar os F6 em contextos mais específicos das empresas, ou seja, em empresas de um mesmo porte ou de um mesmo segmento. Além disso, nós tivemos contribuições desse estudo que visam orientar e incentivar as organizações a iniciarem o processo de transição para EC e também que possam fortalecer o estudo científico dos fatores críticos de sucesso levantados e motivar a realização de mais trabalhos envolvendo-os. Aqui os agradecimentos, as referências. É isso, muito obrigada pela atenção.